Olá, muito boa noite. Nesta semana, mais uma vez, o Judiciário e a Operação Lava Jato ocuparam as manchetes de todos os jornais. O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que o Ministério Público Federal fez uma brincadeira juvenil ao apresentar uma nova denúncia contra o José Dirceu no mesmo dia em que o tribunal concedia liberdade ao Dirceu. Quase que uma brincadeira juvenil. São jovens que não têm a experiência institucional nem vivência institucional e por isso fazem esse tipo de brincadeira. Se nós cedêssemos a esse tipo de pressão, nós deixaríamos, ministro Lewandowski, de ser supremos. No centro dos trabalhos da Lava Jato está o procurador Deltan Dallagnol, que lançou um livro contando os bastidores da Operação Lava Jato e que agora nos recebe em seu escritório em Curitiba, no Paraná, a mim e ao Mauro Taliaferri, para falar sobre o futuro dessa operação tão importante para o Brasil. Mauro, boa noite. Boa noite a você e recebe a você também, porque a gente recebeu perguntas pelo Twitter e nós vamos transmitir as suas perguntas ao procurador Deltan Dallagnol. Procurador, muito boa noite, muito obrigada pela entrevista. Uma das primeiras perguntas tem que ser: por que essa sensação, essa crença ou essa impressão de que a Lava Jato está sob ataque? Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. Boa noite aos telespectadores da Rede TV. É uma alegria estar com vocês para conversar um pouco sobre cidadania, sobre mudanças necessárias, sobre a Lava Jato, trazer ao conhecimento do cidadão informações que podem ajudar, quem sabe, a formar melhor ainda a sua opinião. A Lava Jato parece sob ataque porque ela está sob ataque. Ela está acontecendo basicamente no Brasil o que aconteceu na Itália. Na Itália existiu uma grande investigação como a Lava Jato, que foi chamada de Mãos Limpas, que identificou a corrupção vinculada a pessoas poderosas, especialmente a diversos legisladores. E é curioso nesse caso que o instrumento que os investigadores, que as autoridades têm para punir os criminosos é a lei. Mas muitos dos investigados têm as leis nas suas mãos, ou têm grande influência sobre o conteúdo da lei. É bom lembrar que a gente não está falando de uma investigação sobre todos os congressistas, não. É sobre determinados parlamentares que têm grande influência, que são líderes partidários. Nós chegamos a aprender o ex-presidente da própria Câmara dos Deputados. E isso gera uma tensão, porque é natural a reação de autoproteção, esse instinto humano de autopreservação, e as pessoas que têm as leis nas mãos podem acabar esvaziando a punição. É o que aconteceu na Itália. Depois da decisão da segunda turma do STF de soltar o José Dirceu, o ministro Fachin determinou que o julgamento do habeas corpus do Palocci, do Antônio Palocci, fique a cargo do plenário e não mais da segunda turma. O que é que isso sinaliza? Certo. Quando eu penso em ataque à Lava Jato, eu penso ataque por parte dos investigados, não por parte do judiciário ou do sistema de justiça. Na verdade, a nossa esperança está no judiciário. Nós podemos até conversar um pouco mais, Mariana, acredito que nós vamos explorar um pouco dessa decisão. O que foi essa decisão que aconteceu nessa semana? Agora, nós estamos caminhando para uma solução em relação ao problema que nós identificamos nessa decisão. O problema não é os ministros ou 3 ministros terem discordado da nossa posição. Discordâncias são razoáveis e nós devemos respeitar. O problema é a incongruência que existe entre essa decisão e outras decisões. E é essa incongruência, essa desigualdade, é o tratamento diferenciado que foi identificado, que será resolvido pelo encaminhamento de habeas corpus de Palocci para o plenário. Ali todos os ministros poderão se manifestar e formar uma opinião institucional do Supremo Tribunal Federal. Quando Gilmar Mendes disse que era uma brincadeira infantil, disse que os procuradores têm pouca vivência jurídica, ele menciona a falta de experiência, mas assim, quais são os argumentos então, baseados na sua experiência jurídica, para dizer que soltar José Dirceu está errado, que ele deveria continuar preso e que isso é um risco para a operação? Você sabe que quando alguns investigados, ou mesmo outras pessoas falam, eles são muito jovens, a gente pode tomar isso até como um elogio se a gente for pensar na ideia de jovens como pessoas que ainda não desistiram dos sonhos, que ainda pensam em contribuir com um país melhor, que buscam uma transformação do estado de coisas, que era um estado de coisas de impunidade, de corrupção endêmica. Nesse sentido, é um elogio. Agora, é claro que algumas pessoas que criticam, usando esse adjetivo, esse conceito, buscam trazer a ideia de inexperiência, de maturidade, quando o que nós temos é o contrário. Nós temos 13 pessoas, 13 procuradores da República, trabalhando nesse caso. Todas as decisões são unânimes, ou pelo menos são construídas coletivamente, e nós temos aí pessoas que estudaram em Harvard, em Cornell, em London School of Economics,
em Sevilha, ou seja, em várias universidades conceituadas do Brasil e do mundo. Grande parte dessas pessoas que atuam no caso atuaram previamente em grandes investigações, grandes operações, tem cursos e estudos diversos especializados em lavagem de dinheiro, em crimes contra o sistema financeiro, em provas. Então, nós estamos falando de um corpo bastante consistente, não que não erre, esse não é o meu ponto, mas estou falando de um corpo de pessoas que estudam o assunto a tempo e que têm experiência no que estão fazendo. Agora, procurador, com todo esse conhecimento que esse grupo tem, e um pouco também com base no que está no livro, dá para perceber que os senhores têm uma abordagem diferente no combate à corrupção, uma abordagem estratégica. E eu imagino que nessa estratégia esteja, inclusive, analisar as decisões do Supremo Tribunal Federal, as decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, para saber justamente como é que os acusados vão chegar lá e vão tentar combater as decisões aqui da primeira instância. É isso que o surpreendeu no momento em que o Supremo solta o José Dirceu? O Supremo não vinha nessa linha anteriormente, não estava dentro da estratégia dos senhores? Veja, nós identificamos algumas disparidades entre casos anteriores julgados nesse mesmo ano pela mesma turma do Supremo Tribunal Federal, que tinham sido julgados à unanimidade na turma para manter a pessoa presa, em situações de igual ou menor gravidade àquela de José Dirceu. São disparidades que estão sendo levadas agora para o plenário por esse encaminhamento do ministro Fachin. Agora, o Supremo ele tem se manifestado preocupado com a questão das prisões provisórias e preventivas muito alongadas e também tem se preocupado bastante com a questão de reconhecer que o réu só deve ser efetivamente preso após a condenação na segunda instância. Como é que a Lava Jato se posiciona e argumenta em relação a isso? Certo. Veja que o entendimento do Supremo até o começo de 2016, desde lá por 2010, era de que a pessoa só poderia ser presa após esgotados todos os recursos nas 4 instâncias. E nós somos o único lugar do mundo que tem 4 instâncias de julgamento. Isso significava que a pessoa só poderia ser presa, efetivamente, após, digamos, uma condenação, após uma sentença, após um processo. Em regra, a pessoa só seria presa depois de 10, 15, 20 anos se ela tivesse bons advogados. E se o crime não tivesse sido prescrito já, né? Exatamente, esse é o problema. É que tudo tende à impunidade porque aí você tem um excesso de recursos, isso gera... e você tem penas pequenas para esse tipo de crime de colarinho branco, inclusive corrupção, e isso gera prescrição. Então, esse entendimento que existia foi reformado e mudou a partir do início de 2016. O Supremo passou a entender que agora as pessoas podem ir para a cadeia depois da confirmação de uma condenação por um tribunal de segunda instância. Ou seja, a pessoa é julgada em primeira instância, se for condenada, e se essa condenação for mantida por um tribunal que revê essa primeira decisão, a partir daí a pessoa pode vir a ser presa. Por esse raciocínio, José Dirceu pode voltar para a cadeia? Se o TRF4 confirmar a decisão de primeira instância? Exatamente, isso é o que tende a acontecer. É provável que dentro de alguns meses o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre, analise as sentenças que condenaram José Dirceu e confirmando essas sentenças, dizendo, não, efetivamente, ele é uma pessoa que foi responsável por esses crimes, deve estar submetido a essa pena, a tendência é que ele volte e seja recolhido à prisão. Agora, outra coisa bem diferente dessa prisão depois da condenação é a prisão que nós chamamos de preventiva. Por que nós chamamos ela de preventiva? Porque ela busca evitar um risco para a sociedade, ela previne um mal. Você adota essa prisão antes do final do processo como uma exceção à regra da prisão depois da confirmação da condenação pelo tribunal. E não tem um prazo específico para ela acontecer? Pode durar tanto tempo? 6 meses, 1 ano? Não tem prazo. O prazo aí diz respeito à necessidade que se tem de proteger a sociedade contra a liberdade daquela pessoa. Você só prende aquela pessoa quando a liberdade dela implica um risco para a sociedade. No caso como de José Dirceu, o que nós vimos é que os crimes foram praticados ao longo de quase uma década, de modo muito repetido, que existia um risco para a própria instrução do processo, porque ele chegou a aconselhar um delator, segundo as palavras do relator, a ir para fora do Brasil enquanto estava acontecendo o mensalão. Nós vimos ainda um risco para a própria aplicação efetiva da lei,
porque existem recursos que foram desviados e que não foram localizados. Agora, acima de tudo, o risco é da continuidade da prática de crimes, porque uma pessoa como José Dirceu, ela tem influência sobre o sistema político partidário. E ainda que se mude o governo federal, o partido que comanda o governo federal, existem diversos municípios, estados que ainda têm relação com os mais diversos partidos e ele é um ator influente e pode atuar em diversos âmbitos. O que nós vimos na Lava Jato, só para fechar, foi um esquema político-partidário de diferentes partidos. Depois do Odebrecht foram identificados aí mais de 20 partidos envolvidos na prática dos crimes e partidos que colocavam diretores, chefes de órgãos públicos que se voltavam a arrecadar propinas para financiamento de caras campanhas eleitorais e para enriquecimento ilícito próprio. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta na sequência porque na semana que vem, no dia 10 de maio, o ex-presidente Lula vai estar frente a frente com o juiz Sérgio Moro para um depoimento. Até já, a gente já volta. E nós voltamos para a entrevista com o procurador Deltan Dallagnol, que escreveu um livro sobre os bastidores da Operação Lava Jato, que ainda não terminou. Então, novos livros podem surgir, né, Mauro? Tem vários capítulos pela frente. Vamos aproveitar, então, para fazer uma pergunta de um dos nossos telespectadores, é o Vinícius, estudante de Direito. Eu queria saber por que o procurador acha que o STF, que tem cooperado muito com a Lava Jato, que tem, inclusive, tomado várias ações em defesa da operação, não tem legitimidade para conceder habeas corpus ao José Dirceu. Olá, Vinícius. O STF ele tem legitimidade para decidir em qualquer sentido que ele queira. Ele tem independência. Ele é um tribunal e é o tribunal que dá a última palavra em todas as questões. Mas isso não significa que quem toma decisões, seja o STF, seja o presidente da República, não seja responsável, não responda pelas decisões que tomou. Isso não significa também que a sociedade, inclusive nós, não possamos avaliar essas decisões e submetê-las à crítica. Nos Estados Unidos isso é muito comum. As decisões da Suprema Corte são submetidas a debate por meses depois que elas são prolatadas, até porque a Suprema Corte americana decide poucas causas e as mais relevantes. Então esse é um processo que nós devemos encarar com naturalidade. E o ponto que eu objetei especificamente quando eu escrevi sobre isso logo depois da decisão não foi especificamente o conteúdo da decisão, mas foi a incoerência daquela decisão quando comparada a outras decisões em casos similares. Do mesmo STF. Exatamente, do mesmo STF e da mesma turma. E é isso, e é para o caminho da solução dessas diferentes decisões que está se trilhando quando o ministro Fachin está levando esse caso ao pleno. Agora é importante nós reconhecermos também que quando nós tratamos dessas questões criminais, penais, processuais criminais, existe, de certo modo, um pouco de conflito de visão entre diferentes gerações. Uma geração de quem viveu a ditadura, de quem viveu o fim da ditadura de modo mais forte, é uma geração que saiu e colocou na nossa Constituição uma série de garantias com medo que a ditadura voltasse. Essas pessoas, elas têm medo do excesso do Estado, que o Estado extrapole as suas funções. A minha geração, que já se criou na democracia e que não viu o que aconteceu na ditadura, ela tem um medo que é um medo contrário. É o medo de que o Estado não haja. O que nós vimos acontecer foi mandos e desmandos, corrupção ao longo de décadas, sem que tivesse existido uma atuação eficiente do Estado contra esses crimes. Veja que enquanto aquela geração anterior tem medo do excesso, nós temos medo da não ação do Estado, da inércia, nós temos medo da ineficiência. Eu acredito que nós já temos... A Constituição de 88 ela foi feita ainda à sombra da ditadura, ainda tinha os fantasmas da ditadura, muito próximo ali. Você acha que as leis foram feitas de uma maneira que hoje acabam por prolongar tanto o processo, que acabam criando essa impunidade? Com certeza, Mariana. Hoje nós já temos uma democracia consolidada. Muitas coisas que se pensou naquela época não fariam sentido hoje. Veja, por exemplo, que no caso do Luiz Estevão, apenas 4 réus ofereceram mais de 80 recursos. Um caso criminal, caso envolvendo o TRT de São Paulo, o Giz Lalau. 4 réus ofereceram mais de 80 recursos. Um caso com mais de 80 recursos não é julgável, e a questão não é Brasil, não é julgável em qualquer lugar do mundo. É muito recurso, isso sem contar os habeas corpus. É uma justiça feita para não funcionar, com as engrenagens, com as peças que se concatenam, de forma que o resultado, o produto final é nenhum. É como se a gente tivesse um sistema fabril em que houvesse engrenagens, essas engrenagens trabalham e cada uma busca trabalhar do melhor modo possível. E por isso não dá para culpar o STF, por exemplo, porque julga quase 100 mil casos por ano. Agora, as peças, por melhor que tentem fazer, elas são concatenadas de um modo que no final é como se tivesse uma prensa que destruísse o trabalho que a gente produz.
Por isso que 97% dos casos de corrupção comprovada no Brasil, estatisticamente, acabam em impunidade. Agora, a próxima peça dessa engrenagem que vai começar a girar com mais força, primeiro foi a primeira instância, que tem funcionado numa agilidade enorme, principalmente graças ao juiz Sérgio Moro e alguns outros juízes também de outros estados, mas principalmente por conta do juiz Sérgio Moro. A próxima peça é a segunda instância, que é o TRF da 4ª Região, o tribunal que fica em Porto Alegre. O foco, digamos, entre aspas, da pressão nesse momento, da pressão popular, da atenção popular, que está tão voltado para o Supremo Tribunal nesse momento, não deveria estar voltado mais para o Tribunal da 4ª Região, para as decisões que vão sair de lá, porque é de lá que vêm as decisões que vão confirmar ou não as sentenças do juiz Sérgio Moro? Olha, em primeiro lugar, é saudável que a população escrutine os atos públicos, escrutine os nossos atos públicos aqui na Lava Jato, escrutine todos os atos públicos. Existe uma palavra americana que se chama accountability e que é aplicada para dizer que todas as pessoas públicas, elas devem ser accountables, elas devem prestar contas à sociedade, elas devem ser transparentes, elas devem agir de modo responsável e ser responsabilizadas. Nesse sentido, é muito saudável esse acompanhamento da sociedade. Quando você me pergunta qual instância deve ser melhor acompanhada, eu diria que as duas e mesmo a primeira instância. Agora, quando nós olhamos os pontos críticos das duas instâncias, nós vemos um tribunal, que é o Tribunal de Porto Alegre, que funciona melhor, talvez melhor do que todos os outros tribunais. Agora, a minha preocupação maior hoje não estaria então no Tribunal da 4ª Região, de Porto Alegre, estaria no Supremo. Por quê? Porque o Supremo ele vai julgar originariamente, e não em grau de recurso apenas, a todos os políticos que são os maiores responsáveis pelos crimes praticados na Lava Jato. Todos ou quase todos. Alguns perderam foro e vieram para Curitiba, estão indo para alguns outros lugares. Mas quase todos vão ser julgados no Supremo. O Supremo tem uma carga imensa de feitos e é difícil dar conta de tudo. Isso se o foro não acabar nesse meio tempo, porque o Senado já aprovou em primeira votação o fim do foro. Agora, isso ainda tem um trâmite relativamente longo no Congresso, mas pode pegar ainda, pode mudar, embaralhar essas cartas, né? E jogar todo esse pessoal para a primeira instância. Pode sim. Nossa torcida é que o foro acabe por duas razões. Primeiro, porque ele é injusto. O foro foi pensado originalmente para que você preservasse as funções públicas de que depende a estabilidade econômica e política do país. E de quantas funções públicas depende a estabilidade de todo o país? Talvez de 10, de 15, mas certamente... Da República, exatamente, presidente da República, presidente do Congresso Nacional, talvez o presidente do Supremo, talvez o Procurador-Geral da República. Algumas pessoas, mas certamente não mais de 40 mil. Quando hoje o foro está estendido a mais de 40 mil pessoas. Eu tenho foro privilegiado, não deveria ter foro privilegiado. Isso estabelece uma sociedade de castas, uma sociedade aristocrática, uma oligarquia. Isso é violar um princípio básico republicano, que é o princípio da igualdade, da república, da coisa pública, a coisa particular estarem separadas. Na tentativa de fazer com que as coisas melhorem, a Procuradoria lançou uma ideia, as 10 medidas contra a corrupção. Essa ideia virou um projeto de lei, mais de 2 milhões de pessoas assinaram, apoiando essa ideia. Essa ideia foi para a Câmara e lá foi desfigurada. O senhor ainda tem esperança que algumas das medidas originais venham a ser aprovadas? Seria ingênuo nós acreditarmos que uma estrutura montada para gerar impunidade, para proteger pessoas poderosas, uma estrutura de um sistema judicial que não funciona há décadas, ainda mais num caso tão rumoroso, em que os legisladores podem vir a ser punidos, seria mudado para se tornar eficiente e punir os grandes responsáveis, os poderosos, de uma hora para outra, sem muita perseverança e muita insistência da sociedade. O que nós, sociedade, precisamos ter é perseverar, nós precisamos ter firmeza e prosseguir buscando o que a gente quer. Quando a Procuradoria faz o projeto de lei, ela não está interferindo num assunto que deveria ser específico ou exclusivo do Legislativo? Olha, o que acontece nesse caso específico é que nós trabalhamos com as leis, e as leis geram a impunidade. E não tem como o Congresso Nacional, o legislador, conhecer o nosso processo diário, o nosso dia a dia, para saber onde estão as falhas que geram essa impunidade. É natural numa democracia que a sociedade, os diferentes órgãos públicos busquem contribuir com o Congresso Nacional, contribuir com o aperfeiçoamento das leis
E nesse sentido que foram formuladas propostas como sugestões ao Congresso para que o Congresso olhasse, analisasse, visse os problemas que elas buscam atacar e aperfeiçoasse essas soluções. Vocês lançam uma sugestão e recebem de volta o projeto do abuso da autoridade. Isso foi um problema, exatamente. Essa foi outra frustração. Mas o que nós vamos fazer? Na nossa vida nós teremos frustrações. E a grande questão é, a gente não escolhe essas frustrações, mas o que a gente faz a partir dessas frustrações é uma escolha nossa. Nós poderíamos escolher novamente desistir, ou nós podemos usar isso para crescer. Talvez nós devamos ousar mais, Mariana. Talvez nós devamos ampliar as 10 medidas para outras propostas e buscar uma adesão social maior ainda. E talvez nós possamos usar isso em 2018 para nós termos um Congresso novo e uma mudança no cenário anticorrupção. Eu queria até lhe fazer uma provocação nesse sentido. O que seria mais efetivo nesse momento? A aprovação das 10 medidas ou a aprovação de uma reforma política? Já que a própria Lava Jato identificou exatamente os vícios do nosso sistema político, o financiamento de campanhas, o Estado todo aparelhado, indicações para cargos em empresas públicas e de apadrinhados políticos. Uma reforma política não seria mais efetiva nesse momento? Hoje nós temos um sistema político que ele é criminógeno, nas palavras do Carlos Fernando, meu colega da Lava Jato. Criminógeno no sentido que ele inicia o crime, ele incentiva o crime, ele gera crimes. E por que ele gera crime? Veja que o político, ele sai da mesma sociedade de onde saem jornalistas, de onde saem procuradores da República. Políticos não vêm de Marte. Políticos vêm da nossa mesma sociedade. Só que quando entram lá, existe um sistema que é muito pernicioso e que faz com que existam índices de corrupção maiores até do que existem em outras esferas, em outros microambientes da sociedade. O que são essas características que influenciam e estimulam a corrupção? Uma delas é o fato de que as campanhas eleitorais são caríssimas. Por que são caríssimas? Porque o universo de candidatos é muito grande. Apenas nas últimas eleições houve mais de 500 mil candidatos. E candidatos concorrem, candidatos a cargos como deputado, senador, concorrem dentro de um, entre aspas, distrito, que é o próprio Estado. E quando você tem um número muito grande de pessoas competindo dentro de todo um Estado, para a pessoa despontar no meio dessa multidão e ter chances de ser eleita, ela precisa gastar muito dinheiro. Mais ainda, embora no nosso sistema proporcional, que gera a eleição de deputados e vereadores, os votos sejam computados por partido e não para pessoa, a nossa tradição é votar em pessoas. E o que acontece é que os candidatos eles passam a concorrer com os outros candidatos do próprio partido. Até porque nós temos um número de partidos muito grande e que não são identificados por suas ideias, né? Muitos são até chamados aí de partidos de aluguel. Esse é um outro problema. Então nós temos um problema de campanhas eleitorais caríssimas. Outro problema que nós temos é o fato de que o presidente não governa sozinho. Ele precisa formar uma coalizão de partidos, de apoio político, de políticos para que apoiem ele e que passem no Congresso Nacional os projetos que ele encaminha. E nessa coalizão você tem que dizer, distribuir cargos, liberar as emendas. Exato. Exatamente, exatamente. E mais ainda, já é difícil você formar uma coalizão. Agora, é muito mais difícil quando você tem 35 partidos políticos. Nós somos o país com maior número, com maior índice de partidos políticos efetivos no mundo. Isso gera um desgaste enorme do presidente para formar uma coalizão, incentiva o troca-troca, que é chamado em ciência política de quid pro quo, e incentiva ainda, por vezes, a adoção de práticas ilícitas para formar essa coalizão. Como se identificou no Mensalão, quando se pagavam mesadas para comprar esse apoio político, formar essa base, e como se identificou na Lava Jato, quando se entregavam cargos para que esses cargos fossem usados para arrecadar propina, que seria usada para enriquecimento próprio e financiamento ilícito de campanha. Aí nós ainda temos outros problemas. Problema de falta de representatividade, decorrente do sistema proporcional e alguns outros. Mas vamos ficar nesses para a gente poder comparar agora e entrar na tua outra questão. A ideia básica das 10 medidas é fazer com que o crime de corrupção não compense. Elas têm algumas propostas preventivas de mudança de cultura, mas eu vou me concentrar na ideia de que o crime não compense. Ela busca fazer isso fazendo com que as punições sejam proporcionais à gravidade do crime e saiam do papel, e fazendo com que a gente seja capaz de recuperar o dinheiro desviado. Hoje a regra é ninguém ser punido e nenhum centavo ser recuperado para os cofres públicos. Então, nisso, deixa eu completar com a manchete de um secretário do estado do Rio de Janeiro, em telefonema gravado com um dos empresários com quem ele mantinha um esquema e, literalmente, as aspas dele, que eu vou repetir agora, foram... Posso repetir? Tenho anotado aqui. Vai lá, para te poupar, Obrigada. para te poupar dessa palavra. Ele fala exatamente assim: a nossa putaria tem que continuar. Vamos passar um tempo na prisão
Mas depois se eu fizer cara de surpresa, é fingida. Porque essas pessoas, elas esperam a impunidade. Veja que o próprio José Dirceu, que teve o habeas corpus julgado nessa semana, ele praticou crimes ao longo de todo o julgamento do mensalão. Enquanto o mensalão estava sendo julgado, ele estava recebendo propina segundo acusações e condenações feitas. Ele já está condenado há mais de 30 anos. Mas por que a gente acredita que ele continuou praticando crimes? Porque ele não pensou, não acreditou, usando aí as palavras do colega Robertson Pozopon, que um raio cairia 2 vezes no mesmo lugar. Porque o cara que é condenado hoje vai para a cadeia, ele é o azarado da década. Isso é algo muito improvável. As 10 medidas, elas buscam corrigir isso. E agora, na 40ª fase da Lava Jato, 2 ex-gerentes da Petrobras também foram presos. Um deles usou a lei de repatriação de recursos para trazer de volta dinheiro ilegal, dinheiro de propina do exterior. Disse que era uma venda de um imóvel e tentou trazer o dinheiro das Bahamas. E recebia pagamentos mesmo depois do início da Operação Lava Jato. Quer dizer, a desfaçatez é muito grande. Mariana, ele recebeu pagamentos ilícitos até meados de 2016. Isso mostra, mais uma vez... Com a Lava Jato em pleno andamento. Com a Lava Jato em pleno andamento. Isso mostra, mais uma vez, que a gente precisa mudar o sistema. Porque a Lava Jato ainda é um ponto fora da curva. As pessoas que estão sendo pegas à Lava Jato, elas se consideram azaradas. Existe uma série de coincidências que fizeram esse caso funcionar, mas ele continua sendo uma ilha de potencial justiça no mar de impunidade. A Lava Jato é uma exceção porque o que a gente viu foi Banestado, terminou em nada, Satyagraha, cancelada, anulada. Aliás, na Satyagraha, o único que recebeu punição foi o delegado Protógenes de Queiroz, que investigava. Exatamente. Que Castelo de Areia. Você entrevistou há algumas semanas, Eu entrevistei né, o Protógenes e ele tem muita preocupação com a Lava Jato. Ele acha que vai chegar um momento em que vai acontecer com a Lava Jato a mesma coisa que aconteceu com a Satyagraha. Eu diria assim que a gente não pode ter uma opinião formal, a gente pode ter palpites em relação a isso, mas é difícil você adivinhar o que vai acontecer, porque o que vai acontecer depende de um fator que a gente não controla, que é como a sociedade, como a pessoa que nos assiste, o telespectador, vai agir e reagir diante desse diagnóstico que a Lava Jato faz, diante de tanta corrupção, diante do que está acontecendo. O engajamento da pessoa que nos assiste vai fazer toda a diferença. Aliás, sobre isso, eu coloquei no Twitter a informação de que a gente estaria aqui agora fazendo entrevista com o senhor e recebi várias respostas. Muitas delas acreditam mesmo que a Lava Jato tem uma função, uma intenção política, porque não pega ninguém do PSDB nem do PMDB, só quer acabar com o PT. Deixa eu ler alguns tweets aqui que chegaram, por exemplo, nesse sentido. Fala o seguinte, se o Rafael Cavalcante, por exemplo, pergunta: como é que o Lula, se ele era o chefe do esquema, mas esse mesmo esquema beneficiou adversários políticos dele? O Alexandre Martins fala assim: se o Lula era o chefe, por que o Serra e o Aécio receberam mais do que ele? O Lucas Araújo, o Sérvulo Rodrigues perguntam no sentido de, depois dessa lista toda que foi divulgada pelo ministro Fachin, se o senhor ainda tem a convicção de que o Lula é realmente o chefe dessa organização criminosa. Vamos começar por essas. Bom, desde 2004, 2005, o que nós dizemos é que corrupção não é um problema de um partido A ou de um partido B. Não é problema de um governo A ou de um governo B. Desde então, a gente se manifesta dizendo que mudança de governo também não é meio caminho andado contra a corrupção. Não é caminho nenhum andado contra a corrupção. Nós só mudaremos os índices de corrupção quando nós tivermos mudanças no sistema, nas 10 medidas do sistema político. A gente tem que voltar àquela questão de qual que é mais importante. Né? Ou então no povo, na formação do povo, na índole isso, das pessoas. A gente vai né? tratar disso quando a gente voltar àquela questão também. Agora, o que essa crítica de suposto partidarismo da Lava Jato começou lá atrás, quando no começo da Lava Jato, quando nós estávamos investigando centralmente a Petrobras, identificamos corrupção relacionada a 3 partidos, PT, PMDB e PP. Agora, por que se identificou corrupção em relação a esses 3 partidos? Porque eram esses os partidos que tinham feito as indicações políticas para os diretores da Petrobras. E dentro daquela ideia de governo de coalizão, o governo só ia indicar como diretor da Petrobras pessoas que tivessem sido apontadas pelos partidos que davam apoio político e não pela oposição. Como o PT estava no governo desde 2003, nós não encontrávamos pessoas da oposição dentro da Petrobras. Agora, quando a Lava Jato se estendeu para governos estaduais e municipais, por meio da colaboração do Odebrecht, que foi feita por nós,
que foi feita por nós em conjunto com a Procuradoria-Geral da República, mas foi feita por nós. Nós conseguimos colher linhas de investigação que levaram à corrupção por parte de mais de 20 partidos políticos. Veja que você querer dizer que a Lava Jato tem um viés partidário não é mais do que você construir uma teoria da conspiração. Nós temos atuando nesse caso mais de 100 agentes públicos concursados. Dizer que todos estão conspirando para beneficiar ou prejudicar um partido seria dizer que todo mundo está conluiado para fazer o mal, para praticar injustiça, apesar de todas as consequências negativas que possam recair sobre nós por órgãos correcionais. Num caso como esse, que se tornou um verdadeiro Big Brother, quem pisar fora da linha vai ter a sua cabeça cortada no órgão correcional. Falando sobre Big Brother, algumas pessoas também criticam o uso excessivo das redes, a exposição nas redes, os vídeos ridicularizam um pouco o uso das redes sociais ou dos vídeos como método de trabalho ou de divulgação do trabalho. Como o senhor responde a isso? E falam também, também da exposição constante em entrevistas coletivas e voltam a citar muito aquele caso do PowerPoint. Veja que as mídias sociais, elas são apontadas por um estudo internacional como uma importante ferramenta no combate à corrupção, colocando o papel das mídias sociais em paralelo, talvez não tão importante, mas em paralelo ao papel da própria imprensa. Porque a mídia social é livre, lá se permite que ideias sejam divulgadas. É claro que a gente tem que cuidar um pouco também com as notícias falsas em tempos de pós-verdade. Agora, trazendo isso para a pergunta mais geral, em relação à exposição, todas as decisões quanto a entrevistas, inclusive quanto a essa entrevista, elas passam sempre pela nossa assessoria de comunicação, que é um órgão profissional, que orienta quanto a quando a gente deve aparecer, que circunstâncias, para que o objetivo da nossa aparição pública seja sempre contribuir com a informação para a sociedade, dentro daquela ideia que nós mencionamos antes de accountability, de nós estarmos nos submetendo à prestação de contas. Quando eu olho para a Lava Jato e para esse novo modelo de investigação que a Lava Jato criou, eu vejo que ele é calcado em um quadripé. Estratégia de fases, nós chegamos hoje, agora, à 40ª fase, nessa semana. Uma estratégia de cooperação interna e internacional entre diferentes órgãos públicos e com mais de 1/5 dos países do mundo. Uma estratégia de colaborações premiadas, que permite uma expansão exponencial das investigações. E uma estratégia de comunicação social, de transparência. Porque o cenário é muito grave, a corrupção é muito grave. E se é para nós transformarmos o Brasil, não somos nós, a Lava Jato, que vamos transformar. Vai ser a sociedade. Por isso precisa ser exposto, esse diagnóstico para a sociedade, para que ela adote providências. Por falar em transparência, o que o senhor acha do vazamento de informações que a princípio eram sigilosas na Lava Jato? As informações são em regra públicas e muitas vezes se deu um tom ou um ar de vazamento ou de informação exclusiva a informações que eram públicas desde o começo. Agora, ocorreram vazamentos? Ocorreram sim, mas eles ocorreram em casos em que atuaram não só agentes públicos, em que atuaram também agentes privados. Especialmente nos casos de colaboração premiada, em que estão envolvidos diversos escritórios de advocacia, diversos colaboradores, até mesmo os delatados que praticaram os crimes com os delatores, eles têm acesso à informação, eles sabem o que potencialmente está sendo dito porque eles praticaram os crimes. A grande questão é você sempre perguntar a quem interessa o vazamento. Certamente não interessa aos órgãos de investigação, porque somos nós que decidimos a publicidade ou não de um documento. E nós mantemos um documento não público, privado, sigiloso, apenas para o sucesso de diligência. Se eu vou fazer uma busca-apreensão, uma prisão, é importante que eu mantenha o sigilo daquela informação para que ela seja efetiva. Se eu não quiser que aquilo seja sigiloso, eu não preciso vazar. Basta eu pedir que aquilo se torne público, eu dizer que não tenho interesse numa busca-apreensão. Então, em primeiro lugar, não faz sentido nós vazarmos. Em segundo lugar, todos os vazamentos aconteceram em casos em que particulares tiveram acesso à informação. Os vazamentos, eles são errados, eles são criminosos, e se for identificado um agente público que pratica um vazamento, ele deve estar sujeito à punição, como qualquer outra pessoa. Agora, em relação às operações específicas e a anulação dessas operações, o que nós vemos acontecer é que muitas vezes operações envolvendo pessoas poderosas são anuladas quando a mesma questão é discutida em casos de réus pobres e esses casos não são anulados. Nós vemos uma disparidade que nós também não entendemos adequada. E mais do que essa disparidade, existe um tratamento que é dado no Brasil que é muito peculiar, inclusive quando nós comparamos com o tratamento dado no país de onde a gente importou nosso sistema de anulação de casos, que é os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, assim como no Canadá, é muito comum que na hora de anular ou não um caso, o tribunal avalie qual que é o prejuízo gerado por aquele vazamento, qual é ou por aquela suposta ilegalidade, qual é o eventual prejuízo que existiu para a defesa, para o réu, e avalie de outro lado qual é a gravidade para a sociedade na anulação daquele caso. É muito comum essa ponderação.
e algo que é razoável em vários países e poderia também ser adotado no Brasil. Agora sim, vamos falar do Lula, Vamos falar do porque Lula, a TRF4 determinou que ele não precisa acompanhar os testemunhos dos 87, o depoimento das 87 testemunhas, que não seria razoável, até porque nem mora na mesma cidade, é um número elevado. O juiz Sérgio Moro, quando disse, que é 87 testemunhas, então você vai ter que estar aqui também. Vira uma coisa de provocação, né, para quem está olhando de fora. Houve esse episódio, houve o próprio episódio da condução coercitiva do Lula em São Paulo, que também gerou muita repercussão, se aquilo era necessário ou não, ou se não bastava um convite para que ele fosse depor. Esse tipo de excesso. Chama de excesso. Que foi chamado de excesso. É isso que eu queria perguntar. O senhor considera um excesso? Olha, a condução coercitiva. Tá, indo pela primeira pergunta para chegar na segunda. Essa decisão que o tribunal reformou, eu não tive ainda acesso a ela, mas é natural a reforma de decisões em tribunais. Pessoas razoáveis podem discordar razoavelmente. Esse é o nosso sistema de justiça. Muitas vezes as pessoas acabam tornando essa discussão como se fosse um fla-flu, ou na linguagem aqui paranaense, um clássico Atlético versus Curitiba. Quando não são decisões naturais do processo. Agora, é importante nós percebermos que mais de 95% dos atos questionados nos tribunais tiveram decisões que apoiaram aqueles atos praticados no seio da Lava Jato, que mostra que as condutas aqui são tão longe de serem abusivas. E a condução coercitiva? Esse é mais um tipo de procedimento que veio sendo adotado em relação a vários investigados em várias fases da operação, e que admite entendimentos divergentes. Agora, veja que, embora seja possível divergir em relação às conduções coercitivas, a condução coercitiva do ex-presidente foi a condução número 117, e nunca houve polêmicas anteriores em relação à condução. E de lá para cá, da 117 para cá, houve outro tanto de conduções coercitivas. Esse é um procedimento absolutamente normal dentro da Lava Jato, é um procedimento que, em nosso entender, está respaldado pela Constituição e pelas leis. Tanto é que agora, na recente lei de, entre aspas, abuso de autoridade, que na nossa visão, no objetivo é coibir abuso, o objetivo, assim, a cercear as investigações. Essa lei veio proibir as conduções coercitivas. E isso interfere, sim, no nosso trabalho. Surpreende ao senhor que hoje o Lula apareça com uma boa margem nas pesquisas de intenção de voto? Eu não saberia avaliar isso, Mariana, porque isso é uma questão política que extrapola a minha atuação. Mas, de qualquer forma, na semana que vem, no dia 10, o ex-presidente Lula vai estar aqui em Curitiba e vai prestar o primeiro depoimento dele ao juiz Moro. Eu acompanhei o depoimento dele em Brasília, a Justiça Federal em Brasília, e foram 50 minutos de um verdadeiro comício. Em que ele falou de tudo que o governo dele fez, se dizendo injustiçado. O que deve ser feito neste momento para evitar que este depoimento dele não se transforme mais uma vez num ato político, como ele vem tentando politizar o tempo todo essa questão da Lava Jato? E ele é bom nisso. Olha, Mauro, para nós, esse é um depoimento como qualquer outro. Esse é um interrogatório como qualquer outro, é mais um. A gente vai se preparar para o interrogatório como nos prepararíamos para outros e vamos lá. E é um momento em que o réu ele tem direito de prestar os seus esclarecimentos para a justiça, a sua visão do caso, a sua visão dos fatos, e é natural que ele faça. O que vai existir lá não é um debate, não é um enfrentamento, mas é uma oportunidade para o exercício da ampla defesa e que deve ser exercida. O juiz, ao final do processo, vai considerar as provas que foram levadas pela acusação, pela defesa, e ele vai formar uma opinião e vai julgar o caso. Isso é tudo natural. Tem pergunta do Twitter falando o seguinte, o Fernando pergunta quando vai ser pedida a prisão preventiva do ex-presidente Lula. E também o pessoal que pergunta se ele é o chefe, se ele é considerado como o chefe da quadrilha, por que mantê-lo solto? Porque ainda não foi feita uma denúncia. Olha, acusações foram feitas, nós já temos algumas acusações contra ele. Como a gente comentou antes, o natural é que a prisão venha no final do processo. Só existe uma prisão anterior quando a liberdade daquela pessoa específica, analisadas todas as circunstâncias do caso, representa um risco para a sociedade de tal monta que a prisão se torna um remédio amargo, mas necessário para tratar uma doença. Nesse caso específico, existem suas peculiaridades e nós não nos manifestamos quanto a cautelares, senão, exceto depois de elas serem feitas eventualmente. Nós nos analisamos cada caso e a gente nunca adianta a posição quanto a cautelar.
nós nos manifestamos contra eventuais cautelares decretados e não quanto, assim como acusações. Esse é um padrão do Ministério Público. A gente não se manifesta sobre eventuais acusações que a gente vai fazer, porque é no momento de fazer ou não que a gente avalia e, por vezes, há medidas que estão sob sigilo ou não. Então, esse é um procedimento regular, natural, que não diz respeito especificamente ao ex-presidente Lula, mas se aplica a todas as situações. Vamos a mais uma pergunta de um estudante de Direito. Agora a pergunta é do Gabriel. Você acredita muito na força probatória que as delações premiadas têm? As delações, elas são um ponto de partida, Gabriel, das investigações. Elas não são um ponto de chegada. Elas dão um pontapé inicial e elas nos indicam um possível caminho probatório. O que nós fazemos é seguir esse possível caminho probatório, colher provas e evidências adicionais e, se elas forem boas o suficiente em conjunto para nós oferecermos uma acusação criminal, nós vamos oferecer, e se forem boas o suficientes para buscar uma condenação, nós vamos buscar aquela condenação. Agora, a palavra do colaborador jamais é usada isoladamente. Nem a palavra da vítima é usada isoladamente. E o colaborador, a palavra do colaborador sempre é vista com alguma reserva, porque ele pode ter algum interesse em trazer aquela informação para alcançar algum benefício. Essa é a razão da nossa reserva. Esse é o procedimento normal que nós adotamos em relação a todas as colaborações. O Marcelo Hacker pergunta o seguinte: depois de tudo que já fez, o Alberto Youssef já tinha sido preso e foi solto lá no passado, estamos falando de Operação Banestado, talvez uma outra também. Alberto Youssef, mais uma vez, foi preso e solto. Como pode isso? Essa pergunta é muito bacana e me lembra uma das primeiras entrevistas coletivas que a gente fez na Lava Jato. Uma entrevista em que o repórter virou para nós e disse: olha, existem rumores de que Alberto Youssef quer colaborar com a justiça, mas ele já foi preso no passado, solto e descumpriu o acordo cometendo novos crimes. Vocês vão aceitar a colaboração dele? A ideia ali subjacente era de que existia quase um ultraje em nós aceitarmos a colaboração dele. Agora, a resposta que eu dei para o repórter foi na forma de uma outra pergunta. Eu perguntei: imagine que Alberto Youssef, que cometeu esses crimes de remessas para o exterior fraudulentas e que contribuiu aí com a lavagem de 26 milhões de reais de propina, venha e traga informações e provas sobre a corrupção de 50 parlamentares e sobre corrupções bilionárias. Você aceitaria diminuir a pena dele para você obter essas informações e provas? A repórter assentiu com a cabeça. Porque no acordo de colaboração é isso que está em jogo. Até porque ele era só o doleiro, né? Ele só estava mandando o dinheiro, não era ele mesmo que tinha... Isso, Mariana, um dos princípios que a gente usa na colaboração é você trocar um peixe por um cardume ou um peixinho por um peixão. Ninguém gosta, vamos ser francos, ninguém gosta de diminuir a pena de alguém que cometeu um crime. Agora, isso é uma condição necessária para você obter informações e provas que pode levar a punir, ou potencialmente punir, uma série de outras pessoas. E, às vezes, as pessoas falam que as penas acabam sendo baixas, mas esse não é um problema da colaboração, esse é um problema do sistema. Veja aqui no caso Mensalão, que foi o paradigma da punição antes da Lava Jato. Nesse caso que foi o paradigma, personagens centrais, como o próprio José Dirceu, foi punido a pouco mais de 7 anos de prisão. E aí alguém diz: não, é uma pena alta. Não é alta, porque essa pena começou a ser executada e 1 ano depois eles já estavam em casa. Já estava em casa. Essa pena começou em regime semiaberto, 1 ano depois essa pessoa já estava em casa, em regime aberto, em seu domicílio, e 1 ano depois de ir para o domicílio, essa pena já estava extinta por perdão. Ou seja, a pessoa foi condenada a 7 e pouco, mas a pena existiu só 2 anos e depois foi extinta por aquilo que a gente chama de indulto natalino. O sistema é todo no Brasil. O crime compensa, Mariana. A gente precisa, o cidadão que se indigna com isso, a minha recomendação é: lute pelas 10 medidas. É isso que você pode fazer. E quando a gente tiver um sistema com penas maiores, na hora de negociar, a gente vai conseguir impor penas maiores. Porque na hora da negociação, a pessoa só aceita uma solução negociada, ela só aceita a proposta que a gente faz quando ela é melhor do que a alternativa que ele tem. O Palocci vai fazer delação premiada? Só Deus sabe. E essa delação pode levar a Lava Jato para outras frentes, como o mercado financeiro, né, as instituições financeiras e também o judiciário? Ou essa ou outras que estão por aí? Que informações o senhor tem? A ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, falou muito claramente que a Lava Jato tem uma hora, vai ter que chegar no judiciário. Está chegando? Já chegou? Olha, a gente não pode falar sobre colaborações em andamento que não tenham sido consolidadas e que não tenham se tornado públicas. Então, eu não posso falar sobre informações a que eu tenho acesso que não estão públicas. O que eu posso dizer é que quando uma pessoa decide colaborar e nos procura,
A nossa condição para fazer a colaboração é dizer para a pessoa, olha, você tem que trazer tudo o que você tem, todas as informações sobre todos os crimes que você cometeu, do que você tomou conhecimento. E tem que trazer novidade, porque contar o que o senhor já sabe, o que já está provado, Exatamente. Já não adianta, não é Exatamente. E tem que trazer não só informação sobre fatos novos, tem que trazer ou provas desses fatos ou encaminhar caminhos probatórios. Ou eu tenho que ver que aqueles fatos eu consigo provar de determinados modos, tem uma perspectiva de prova daquelas coisas. E mais, se a pessoa decide omitir e não contar alguma coisa, é possível que isso aconteça. Se eu perceber que está acontecendo isso, eu não vou nem fazer o acordo. Agora, se eu fizer acordo porque eu não percebo que ela está escondendo alguma coisa, e depois se comprovar que ela escondeu, essa pessoa está sujeita a perder todos os benefícios que ela alcançou. E pior ainda, eu vou usar todas as informações que ela trouxe contra ela e ainda vou confiscar todos os valores que ela trouxe. Isso é uma coisa prevista no próprio acordo. A delação feita pela Odebrecht tem imagens... É um que show a de gente, horrores. nossa, É um show de horrores. De você ficar... A naturalidade com que o Emílio Odebrecht, por exemplo, fala que a corrupção existe há 30 anos e que sempre foi assim. Tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal. Os partidos, então, colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. Quando a gente fala que, com tanta naturalidade, a gente ouve um empresário dizer que é assim que as coisas são no Brasil... O público também percebe que, então, governos anteriores, presidentes anteriores, partidos diferentes do PT também estão envolvidos. Eu vou voltar na questão do PSDB, porque vários dos nossos seguidores no Twitter falam: quando chega no PSDB, porque PSDB e PMDB ficam impunes. Para saber por que é que não se chegou a algum grande nome ou a uma investigação envolvendo também membros desse outro partido. Bom, veja que a investigação já alcançou denúncias criminais e mesmo prisão em relação a pessoas do PMDB. Por vezes existe uma certa distorção por falta de conhecimento da realidade, porque no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o partido que é mais acusado não é PT, é PP, é Partido Progressista. Em segundo lugar, estão praticamente empatados PMDB e PT. Ou seja, existe já acusação contra várias pessoas do PMDB. Aqui na primeira instância, quem perdeu o foro, que foi o Eduardo Cunha, já foi objeto de acusação criminal e está preso. Em relação a PSDB e partidos que estavam na oposição, as investigações chegaram mais recentemente, especialmente com a colaboração do Odebrecht, que foi feita justamente por nós. E justamente porque nós não escolhemos quem a gente vai investigar. Essas pessoas que trouxeram as informações trouxeram em relação a toda uma gama de partidos, mais de 20 partidos, nós escolhemos tudo isso e as providências serão adotadas. Em relação aos chamados aí caciques do PSDB e de outros partidos, essas investigações todas estão tramitando no Supremo Tribunal Federal e são conduzidas não aqui por Curitiba, mas pelo Procurador-Geral da República, que formou uma equipe especial de investigação, de atuação, formada por colegas com experiência, com atuação destacada, reconhecidos em toda a nossa classe de procuradores como pessoas firmes, dedicadas, corretas, para buscar adiantar esses processos, essas investigações e, assim que for possível, conseguindo confirmar aquelas informações trazidas por colaboradores, oferecer acusações criminais. É possível dizer que para todo esse show de horrores que a gente tem assistido das delações da Odebrecht, que para cada afirmação que é feita ali existe uma prova, porque os acusados e os investigados, eles dizem isso, eles falam, olha, isso é alguém desesperado, tentando se livrar de uma pena maior e que está tentando até ludibriar um pouco os investigadores, fornecendo falsas informações. Aquilo tudo é comprovável e é comprovado? É interessante, Mauro, que sempre existiu esse discurso ao longo de toda a operação. Esse discurso de supostos abusos, esse discurso de que é o colaborador que está mentindo. Agora, quando nós olhamos todas as colaborações, com a experiência aí desses 3 anos e todo esse número de colaborações, eu não lembro da gente ter comprovado um caso em que o colaborador falou que aconteceu uma coisa e essa coisa não tinha acontecido. Eu lembro da gente ter identificado que o colaborador omitiu alguma coisa e não que ele tenha criado alguma coisa. Agora, claro que é possível que a pessoa crie, é possível, e por isso que a gente não usa só a palavra do colaborador, a gente busca provas que confirmem aquilo que a pessoa fala. E quando a gente tem essas provas que confirmam, é possível avançar para uma acusação ou eventualmente para uma condenação. Em relação a esses colaboradores do Odebrecht, tem uma situação muito peculiar, que é o fato de que tudo o que eles faziam, eles registravam em sistemas eletrônicos, que são sindicáveis, que são recuperáveis. E lá nesses sistemas existem informações quanto às pessoas que receberam o dinheiro, os valores
e isso tudo vem em confirmação à palavra dos colaboradores. É claro que quem receber essas informações nos diversos lugares do país para onde vão ser espalhadas essas investigações e na própria Supremo Tribunal Federal vai buscar confirmações, vai buscar provas adicionais e vai avaliar aquele conjunto de provas para oferecer ou não uma acusação e avançar ou não. Essa questão da Odebrecht, que leva à questão de financiamento de campanha, que está tudo o modus operandi no Brasil. Exatamente, como é feita a política e as campanhas políticas no Brasil. Vamos resgatar aquilo que a gente vinha falando mais para o começo da entrevista. Eu vou insistir na pergunta. Nesse momento, seria mais eficaz a gente aprovar as medidas contra a corrupção ou reformar o sistema político, fazer uma reforma política? Essa é uma ótima questão, Mauro, porque a colaboração da Odebrecht, ela expôs as entranhas do sistema político brasileiro. Ela expôs aquilo que ninguém queria ver e que é muito feio. O que nós descobrimos é que o sistema está apodrecido. Por isso nós precisamos de reforma política. Agora, qual que é mais importante? É mais importante que o crime não compense ou é mais importante que a gente reforme o sistema político? Na verdade, na minha perspectiva, né? As duas coisas. Nós precisamos das duas. Eu consigo ver o esquema Petrobras acontecendo sem a participação dos políticos. Os próprios diretores da Petrobras poderiam, por vontade própria, ter estabelecido aqueles esquemas. E mais, existem esquemas que foram estabelecidos por gerentes da Petrobras sem necessariamente a participação dos políticos. Por quê? Porque o crime de corrupção hoje no Brasil compensa. Então, um dos modos de você inibir a corrupção é você fazendo com que as penas sejam proporcionais à gravidade do crime, que elas sejam aplicadas, fazendo com que o dinheiro seja recuperado. Agora, não adianta, quando você tem todo um sistema político apodrecido, simplesmente você mudar os atores, porque você vai mudar os atores, você vai punir eventualmente um grupo de pessoas, e as outras que assumirem tendem a repetir os mesmos crimes. Alguns autores que estudam corrupção fora do Brasil, eles dizem isso, que quando existem outras causas para além da impunidade, você precisa também atacar essas causas. Não adianta a gente tirar maçãs podres do cesto. A gente tem que mudar as condições que favorecem o apodrecimento dessas maçãs. E para que isso aconteça, a gente precisa evoluir tanto para a reforma do sistema político como para as 10 medidas contra a corrupção. Agora, por que a gente só... As pessoas têm que ficar apavoradas de cometer um crime de corrupção. Elas têm que ter terror. Têm que ter receio. Elas têm que ter receio. Elas têm que olhar para aquilo e dizer, não vale a pena. Racionalmente, elas têm que fazer uma análise de custo-benefício e dizer, não vale. Não, porque sair da cadeia depois de 2, 3, 4 anos e ter milhões no banco, talvez tenha pessoas que acham que vale a pena. No mensalão, o que aconteceu foi que saiu da cadeia depois de 1 ano, permaneceu 1 ano em casa e a pena foi extinta. Isso num maior escândalo de corrupção pré-Lava Jato. Isso não pode ser assim, as coisas têm que ser diferentes. De onde vem hoje as ações que te dão mais esperança no futuro, mais tranquilidade? Nós temos hoje um momento que é muito propício para a transformação, porque em pesquisas recentes, isso é inédito, a população está apontando a corrupção como o principal problema do país. E, na minha perspectiva, a população está certa, especialmente porque esse é o momento de mudar. Hoje te muda agora ou não muda mais. É o que aconteceu na Itália. Depois que passar o escândalo, você perde energia para promover as reformas e as coisas continuam como eram antes. Além disso, nós vemos a sociedade se engajando. Além daquelas manifestações de rua, nós vemos as pessoas engajadas em redes sociais, nós vemos várias instituições que estão engajadas, existem algumas que estão trabalhando em propostas de reformas legislativas, e eu acredito que em 2018, para além do engajamento nessas reformas, o eleitor, o cidadão que está lá em casa, ele vai poder, por meio do voto, mostrar que ele se preocupa com essa causa de corrupção, colocando lá no Congresso Nacional, nas posições de decisão do nosso país, pessoas que estejam comprometidas com a causa de corrupção. Isso e pessoas não investigadas e processadas. Isso se o voto não for em lista. O senhor, por exemplo, pode ser uma dessas pessoas. A Jeane Menezes, por exemplo, pergunta se o senhor não gostaria de tirar uma licença e arriscar a carreira política. Olha, hoje eu não penso nisso. Hoje, olhando a minha situação, o meu contexto, na minha perspectiva, a melhor contribuição que eu posso dar é empregando meus esforços no caso Lava Jato. E hoje, sendo bem sincero, não teria nem tempo para pensar em outra coisa. Porque na época do mensalão, Joaquim Barbosa aparecia como alternativa, agora as pessoas querem que Sérgio Moro seja o presidente, ou Deltan Dallagnol assuma algum cargo no executivo. As pessoas tendem a procurar um salvador da pátria. Eu, pessoalmente, não acho isso muito saudável. Eu também, porque quando a pessoa busca um salvador da pátria, busca herói, ela se coloca numa posição de passividade, como alguém que vai ser salva. E ela passa a esperar, em vez de ela assumir o seu papel, que é de agente transformador de história.
E a grande verdade é que um grupo de pessoas, e essa é a mensagem central do livro, Mariana e Mauro, essa é a mensagem central que eu trago nesse livro, é preciso ir além da Lava Jato. O fim da Lava Jato seria o fim, ou pelo menos a diminuição muito grande da corrupção no Brasil? As coisas são desvinculadas, porque a Lava Jato ela trabalha com o passado, com linhas de investigação que conduzam a crimes, a pessoas que praticaram crimes e a responsabilização dessas pessoas. Pode ser que em algum momento a gente esteja no final das linhas de investigação, não tenha mais nada para apurar naquele momento, e uma pessoa decida colaborar com a justiça e ela abra mais 100 linhas de investigação. Por isso o final da Lava Jato é imprevisível. A Lava Jato pode ser um novelo infinito. Eu não duvido. Eu não duvido. A não ser que coloque um fim na Lava Jato, que é o que aconteceu na Itália. E os Colocaram um fim na Operação Mãos Limpas. Colocaram um fim. Agora é interessante que lá os políticos não colocaram um fim na Mãos Limpas logo depois dela ter começado. Não, eles esperaram cerca de 8 anos para aprovar a grande massa de leis que esvaziaram a operação. É como se isso acontecesse no Brasil lá por 2022. Isso porque não existiu uma renovação da classe política a ponto de que as pessoas que entraram na política quisessem a efetiva responsabilização das pessoas do passado. Se você mantiver no governo, no Congresso, as pessoas que estão implicadas nos escândalos, é natural que daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos as punições da Lava Jato sejam esvaziadas. Daí vem o seu medo. Daí vem meu medo, que é a gente repetir. Veja que é sempre melhor você aprender com o erro alheio do que aprender com o erro próprio. Eu posso correr com toda a velocidade que eu tenho capacidade e bater na parede de frente e quebrar meu nariz. E eu vou ter aprendido uma preciosa lição com a dor, com a minha dor própria. Eu vou ter aprendido que bater a cabeça na parede não é bom. Agora eu posso ver outra pessoa se chocando com alguma coisa e ver que isso dói e aprender com o erro alheio. E eu vou ter conseguido crescer, evoluir, me aprimorar sem a dor. É muito melhor nós crescermos sem a dor. Nós podemos olhar para essa experiência que aconteceu na Itália e nós nos aprimorarmos como Brasil e vencermos de vez esse problema que é a corrupção. Não no sentido de acabar totalmente com a corrupção, mas de diminuir os índices de corrupção, porque o que nós vemos nos estudos internacionais é que quanto menor o índice de corrupção, melhor é o desenvolvimento econômico e social de um país. A lei de abuso de autoridade, mesmo com as atenuações que o texto sofreu no Senado, ainda representa uma ameaça? Eu vou usar aqui uma expressão novamente do colega Robertson Pozobon. Ele falou assim, olha, o que era horrível ficou agora muito ruim. Essa foi a mudança. Teve uma evolução, sim, mas existem vários problemas nessa lei ainda. Por exemplo, ela proíbe a condução coercitiva, que tem sido um instrumento de investigação muito importante na Lava Jato. Além disso, ela criminaliza o juiz, o ministro, o desembargador, que decreta uma prisão que seja considerada manifestamente ilegal, ou que deixa de libertar uma pessoa quando aquela prisão era manifestamente ilegal. Mas, ora, o que é manifestamente ilegal? Digamos no caso do José Dirceu, ele foi liberado. Digamos que tivesse sido unânime essa decisão no Supremo Tribunal, na segunda turma. Não foi, né? Foi de 3-2, mas digamos que tivesse sido unânime. Então, isso faria com que os ministros do STJ, que tinham mantido a prisão, tenham cometido um crime, porque essa prisão foi considerada manifestamente ilegal pelo Supremo. Isso gera um temor nos juízes, nos ministros, e faz com que todo mundo tenha medo de manter presos os poderosos, porque são esses que conseguem galgar os diferentes graus da justiça e consigam um reconhecimento de que aquela prisão não era cabível. Isso gera um temor que é prejudicial. Além disso, essa lei, ela prevê, veja só, como crime, o fato de se instaurar uma investigação ou um processo criminal quando não existe justa causa. O que é justa causa? Justa causa é a existência de substrato probatório suficiente para alguma coisa. Agora, o que, se está ou não presente justa causa, é uma matéria de interpretação, de fato, de prova e de lei mesmo, do que é o conceito de justa causa. Isso vai inibir investigadores e instaurar investigações, especialmente quando envolver poderosos. É isso que a gente quer? É isso que a gente precisa nesse momento? Coibir investigações de corrupção? Como que você lê uma lei que vem nesse momento histórico, em vez de contra a corrupção, contra supostos abusos? E aqui é interessante a gente beber da experiência italiana. A pauta anticorrupção na Itália, surgiram propostas de lei anticorrupção na Itália, foi substituída, coincidentemente, por uma pauta contra supostos abusos do judiciário. Essa foi a substituição que foi feita na Itália. Abusos que jamais foram comprovados na operação, ninguém foi punido por abuso, jamais foram comprovados esses abusos, mas a pauta de discussão foi substituída. E é o caminho que se busca adotar no Brasil. É um caminho inadequado. Bom, depois das mãos limpas na Itália, nós tivemos o Berlusconi, né, primeiro-ministro. Vamos ver o que vai acontecer aqui no Brasil em 2018. Eu vou encerrar com uma frase do seu livro.
A Lava Jato não muda o nosso país, da mesma forma que o Mensalão não mudou. As condições que favoreceram a corrupção fizeram com que essa situação se repetisse ao longo da história. E sabemos que não é suficiente tratar o tumor quando um sistema é cancerígeno. Então, com essa frase, eu quero saber quando é que vão lançar o livro em São Paulo, procurador? Olha, tá para ser confirmada a data. Daqui a umas 2, 3 semanas a gente vai estar lá em São Paulo. Quem sabe até com vocês lá. Seria uma grande honra se vocês estivessem lá também. Muito obrigada pelo convite. Fica o convite a você, telespectador. E eu agradeço ao procurador Deltan Dallagnol pelas informações preciosas por esse bate-papo hoje aqui com a gente. Eu que agradeço a vocês, telespectadores, e queria deixar registrado que se nós chegamos a algum lugar, se nós chegarmos a algum lugar, é porque a sociedade foi conosco. Obrigada. Muito obrigado. Até sexta que vem. Tchau, boa noite. Meu nome é Alex Vargas, eu sou empreendedor digital há quase 10 anos e acabei de criar um guia passo a passo com os 10 passos únicos para você criar o seu negócio de sucesso online. Nele eu te mostro como criar o seu negócio online do absoluto zero, usando não mais que 2 horas do seu dia. Com isso, ter mais tempo livre e conquistar a sua independência financeira. Usando um método que já foi testado por mim inúmeras vezes e que funciona sozinho, quase que no piloto automático. Para ter acesso ao guia gratuito, basta clicar nesse botão que está aí do lado do vídeo ou no link aí embaixo na descrição do vídeo. O que você vai encontrar nesse guia gratuito são os passos que você deve aplicar hoje para ter sucesso com o seu negócio online. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero e mesmo que você não tenha muito tempo disponível hoje. Para ter acesso ao guia gratuito, basta clicar nesse botão que está aparecendo aí do lado do vídeo ou no link aí embaixo no vídeo na descrição, tá bom?